Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar então sobre os substantivos. Gente, cuidado porque essa é a nossa terceira aula sobre essa temática. Então é necessário que vocês vejam então as aulas anteriores, para que essa terceira aula faça sentido. Então, gente, nós temos a flexão de número, que serve para nos indicar se o substantivo é contado como um singular ou como mais de um ser, plural. Então, por exemplo, aqui a gente tem menino, eu sei que é singular. Meninos, eu sei que é plural por conta da presença da letra S. Nem sempre, gente, o S que vai marcar plural, mas em grande parte dos casos, a presença do S é a marcação, então, desse plural. Também, gente, nós temos o plural acontecendo, então, com o acréscimo da desinência de número. Mas há casos específicos. Por exemplo, funil é a palavra, o substantivo no singular. O seu plural é funis. Ou seja, aqui eu tinha o I e o L. Aqui no seu plural eu mantenho o I, mas eu troco esse L pelo S. Cão, a finalização dele é com A, tio, O. Seu plural, então, gente, eu mantenho a letra A, mas eu acrescento o E e o S. Casarão. Opa, tem a mesma terminação que cão, mas o plural deles, gente, não é feito da mesma forma. Enquanto em cão, o plural cães, eu mantenho a casarão, no plural que fica casarões, eu não mantenho a letra A, tá? Então, há essa diferença. Pires, gente, é uma palavra que já está no plural. Então, tanto no singular quanto no plural, ela é escrita da mesma forma. Fóssil, gente, tem a mesma terminação que funil. Porém, o seu plural, fósseis, é diferente do plural de funis. Porque aqui eu tenho o acréscimo do E e do S, ou seja, mais letras do que no plural de funil. Mão, gente, também tem a mesma terminação de cão e casarão. Porém, gente, o seu plural é diferente de cães e casarões, porque fica mãos, ou seja, também é alterado. Flor, gente, aqui eu tenho, então, a própria palavra é o radical. Então, eu faço a inserção do E e S para formar o plural flores. Ou seja, gente, por que tem toda essa tabela com essas distinções? Para que vocês não associem o S sempre a plural, tá bom? Então, há alguns substantivos que o plural não é somente o acréscimo do S. Aí também, gente, tem substantivos que, por seu próprio sentido, não são empregados no singular. Ou seja, eles são sempre empregados no plural. Não existe o singular dessas expressões. Então, são as férias, não existe a férias, até é esquisito. Então, é uma palavra que está sempre no plural. As costas, parte do corpo, também, gente, não existe a costa. A costa é outra coisa. Costas, então, como parte do corpo, está sempre, então, no plural. As cócegas, mesma forma, uma palavra que só existe no plural. Os confins, sempre no plural. Os afazeres, por mais que seja apenas um, também vai estar no plural. E, gente, óculos sempre vai ser os óculos. Ou seja, falar o óculos também é equivocado. Ou seja, gente, essas palavras aqui, elas não possuem singular. São todas no plural. Aí, gente, o que acontece? As gramáticas, elas costumam classificar também como pluralia tantum as seguintes palavras, ou seja, são palavras que estão sempre no plural. As calças, as cuecas, as calcinhas. Entretanto, trata-se de uma imposição sem sentido. Note que a comunicação será totalmente afetada se dissermos: comprei umas calças hoje. Ou seja, gente, aqui eu poderia comprar as calças hoje. Eu estaria falando de calças específicas. Então, se eu coloco umas, dá essa ideia de indefinição. Lembrando, gente, se eu coloco comprei a calça hoje, eu comprei uma calça hoje, também muda o sentido. Ou seja, a gramática coloca que tem que ser no plural.
Porém, gente, nós sabemos que isso muda muito o sentido, então acaba se utilizando também de outra forma. Aí nós temos também casos em que a flexão de número altera o significado do substantivo. Então, por exemplo, não se brinca com fogo. Fogo, então, nessa questão de quando você pega um fósforo e acende. Se eu coloco não se brinca com fogos, eu não estou falando do mesmo fogo no singular. Fogos, gente, eu estou falando de fogos de artifício. Ou seja, aqui o plural, gente, muda o significado dessa palavra. Quando eu falo a costa leste foi surpreendida por um tornado. Costa, gente, quando está no singular, eu estou falando do litoral, tá? Então seria, por exemplo, a costa de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. Agora, se eu falo as minhas costas estão doendo, eu estou falando da parte do corpo. Então, palavra no singular tem um significado e no plural tem um significado diferente. Também, você me fez um grande bem. Você me tomou os bens. Bem, gente, aqui no singular é a mesma coisa que algo bom. Então, dessa forma, ele tem esse significado. Agora, se eu coloco bens, ou seja, no plural, eu estou falando da questão de propriedade, tá? Então, cuidado, gente, porque há casos onde há, então, essa alteração do significado dessa palavra a partir, então, da significação em plural e singular. Também, gente, nós temos que ver como que funciona a flexão de número em substantivos compostos. O que acontece, gente? Eu posso modificar apenas o último elemento, que é a regra geral. Posso modificar apenas o primeiro elemento ou ambos. Ou seja, gente, também tem casos ainda que nenhum deles se pluraliza. Então, como que eu vou saber quando acontece e quando não acontece? Por exemplo, se eu pego o substantivo composto, guarda-chuva. O plural dele é guarda-chuvas, ou seja, seguindo a regra que somente o último é modificado. Pé de moleque. Aqui, gente, eu tenho a regra que somente o primeiro é modificado. Então, fica pés de moleque. Agora, eu tenho um caso que ambos, então, são modificados, que é boa vida, fica boas vidas. Ou seja, tem várias regras para como a gente fazer o plural. Então, vamos entender melhor como que isso funciona. Gente, então, a regra diz que eu flexiono apenas o último pelo próprio sentido da composição. Então, aguardente, pelo próprio sentido, eu tenho que colocar aguardentes, colocando, então, o plural. Lembrando, gente, vocês devem estar, mas espera, aguardente é composto? É, gente, é formado pela palavra água, mas a palavra ardente. Aqui a gente tem, então, uma composição por aglutinação. Então, eu perdi um fonema. Vice-presidente. O plural fica vice-presidentes. Bem-te-vi. O plural fica bem-te-vis. Tic-tac. O plural fica tic-tacs. Guarda-roupa, no plural, fica guarda-roupas. Alto-falante, no plural, fica alto-falantes. Gente, por que ele está falando a questão de sentido? Vice, gente, só existe um naquele ano, mas a palavra presidentes, ela exige, então, ela pode ter plural. Bem-te-vis, gente, vis também pode ser pluralizado. O tic-tac, aqui eu estou falando do relógio, então eu só vou pluralizar a última. Guarda-roupa, gente, guarda, tem como falar guardas só quando eu estou falando de quem faz a guarda de algum local. Aqui, gente, não é nesse sentido, então só o último vai ser pluralizado. Mesma coisa de alto-falante. Alto, gente, é por causa do volume, então não vai ter altos falantes, tá? Aí, gente, eu pluralizo ambos os elementos de uma composição se eles forem da seguinte forma. 2 substantivos, um substantivo mais um adjetivo ou um adjetivo mais um substantivo. Ou seja, tenente-coronel, tenente, substantivo. Coronel também é um substantivo, porque está dando nome a esses cargos. Então, o plural fica tenentes-coronéis. Agora,
navio fantasma. Navio, gente, é um substantivo. Fantasma é um adjetivo, porque está caracterizando o tipo de navio. Então, nesse caso, o plural fica navios fantasmas. Sexta-feira, gente, sexta é um adjetivo e feira é um substantivo. Então, o plural fica sextas-feiras. Então, gente, lembrando, vou pluralizar os dois quando eu tiver substantivo mais substantivo, substantivo mais adjetivo ou adjetivo mais substantivo. Aí eu vou pluralizar apenas o primeiro quando o segundo, com ou sem auxílio de preposição, limita o significado do primeiro. Ou seja, se há essa delimitação de significado, eu vou fazer o quê? Pluralizo apenas o primeiro. Quando eu tenho mula sem cabeça, eu não estou delimitando a uma mula específica, então eu coloco mulas sem cabeça. Copo de leite, eu estou falando daquela flor branquinha, de leite eu estou especificando também. E há a presença de preposição, como eu tenho em mula sem cabeça. Nesse caso, o plural fica copos de leite. Banana prata. Também estou especificando, restringindo a um tipo específico de banana. Então, fica o plural bananas prata. Salário família, da mesma forma, eu estou especificando, então, para um salário específico que é o família. Então, o plural fica salários família. Aí, gente, existem alguns elementos que não há pluralização, ou seja, eles não vão para o plural. Isso acontece quando a ideia de oração, ou seja, declaração com o verbo. Vamos traduzir isso. Se eu tiver verbo ou então eu tiver uma expressão. Por exemplo, o leva e traz. O plural, gente, fica os leva e traz. Por quê, gente? Vocês vão falar, nossa, mas que esquisito, o artigo está no plural, mas não tem nada no plural. Justamente porque, gente, eu tenho esse verbo. Vai e volta. No plural fica os vai e volta. Então, gente, da mesma forma que o exemplo anterior. O ganha-pão, os ganha-pão. O Deus nos acuda, os Deus nos acuda. Ou seja, gente, aqui então eu tenho expressões que elas sempre estarão no singular. O artigo, gente, ele sofre flexão. Mas eu não posso, então, fazer com que essas palavras, esses substantivos específicos, sofram essa flexão. Aí, gente, o que acontece? O grau do substantivo, segundo a nomenclatura gramatical brasileira, ela não existiria, mas a gente percebe que ela aparece. Então, gente, o grau não é uma flexão, mas sim um processo de derivação, então, dessas palavras. O substantivo ele tem grau normal, aumentativo, que indica o aumento de tamanho do ser, ou grau diminutivo, que indica, então, a diminuição do tamanho do ser. Então, por exemplo, aqui, grau normal, grau aumentativo e grau diminutivo. Gente, o grau normal é a palavra em seu estado normal, ou seja, casa. Agora, se eu estou no aumentativo, eu tenho duas formas de fazer esse aumentativo, analítico ou sintético. Analítico, gente, é quando eu tenho uma outra palavra que está ajudando, então, a dar essa ideia de aumento. Então, o aumentativo analítico de casa pode ser casa grande, casa enorme. Agora, o aumentativo sintético, uma só palavra, é casarão. Então, para dar essa ideia de algo que aumentou. Agora, o diminutivo também pode ser analítico ou sintético. Então, analítico seria casa pequena, casa miúda. Agora, o sintético é casinha, casebre. Gente, então vai lembrar que não é flexão grau nos substantivos, é somente um processo, então, de derivação. Aí, gente, o que acontece? Comumente associadas às ideias de aumento e diminuição estão valores afetivos, apreciativos, e pejorativos, depreciativos. Por exemplo, se eu uso, ele tem um narigão, estou usando o aumento. Mas, gente, isso daqui é totalmente pejorativo. Se eu falo que fulano mora num casebre
Casebre, gente, também é no diminutivo e eu estou depreciando, ou seja, é pejorativo usar essa palavra em determinados contextos. Vi um filmeco. Também, gente, é valor depreciativo. Estou diminuindo isso, falando que não é bom. Vi um filmaço. Aí já é o contrário. Usei no aumentativo, mas estou falando da qualidade, então, desse filme. Também, gente, é feito, né, o plural dos diminutivos acrescentando somente o sufixozinho entre o tema do plural e a desinência de número. Então, como seria isso? Tem o papel, coloco o zinho. Então, fica papelzinho no diminutivo. Para fazer o plural, gente, eu pego a palavra, né, no plural, papéis, retiro o S e coloco zinhos no final. Então, fica papeizinhos. Pão, no diminutivo, é pãozinho. No plural, pãezinhos. Flor, no diminutivo, é florzinha. No plural, fica florezinhas. Ou seja, gente, aqui então é a formação do plural desses diminutivos. Bom, gente, encerramos aqui então nossa aula sobre substantivos. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima!